Deus. Pai querido, nós queremos te render graças. Obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado pela inspiração do Teu Espírito alcançando as nossas vidas. No nome santo de Jesus, nós temos expectativa no Teu mover entre nós, Senhor. Que a Tua glória possa se manifestar poderosamente, alcançando as nossas vidas. Nós somos Teus, Senhor. Nós estamos debaixo da Tua influência. O Senhor pode mover-se no nosso meio como o Senhor quer. O Senhor tem total liberdade. Esse culto é Teu. Esse lugar pertence a Ti. As nossas vidas estão em Ti, Senhor. Obrigado, Deus da minha salvação, Senhor da minha vida. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Rei. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor, nós te damos graças. Nós te damos graças. Nós te damos graças. Nós te damos graças. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, queridos. Vocês podem sentar. Você pode ficar. Aleluia. Essa noite, queridos, o Senhor agendou algo para manifestar no nosso meio, amém? Eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus pela vida do pastor, de sua família, pela vida do pastor Betinho, Eliette. O pastor Betinho foi meu professor no Rema, tempo maravilhoso, que palavra maravilhosa nós aprendemos no Rema, né, queridos, que transforma as nossas vidas. Que tempo, que coisa maravilhosa. Deus tem grandes coisas para nós. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Policarpo, por toda a sua família, que tem sido uma bênção para o nosso ministério, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu tenho uma palavra da parte do Senhor que eu quero compartilhar com você, mas antes eu quero te falar algo para que você já fique na expectativa, de que se qualquer pessoa chegou nesse lugar com algum tipo de enfermidade, eu tenho uma proposta para você, sair daqui sem ela. Amém? O nome santo de Jesus operando curas, transformando a sua vida e trazendo o novo da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 6 ao 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 ao 8. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 ao 8. Olha o que diz. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Verso 7. Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Alguém dá um glória a Deus? Aleluia. Eu quero começar a minha ministração falando, a partir dessa porção das Escrituras, eu quero explicar algumas verdades aqui. Você já sabe, mas não custa lembrar, que todos nós estávamos distantes de Deus, caídos em nossos pecados. Não havia esperança, nós estávamos perdidos. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, que nós estávamos sem Deus no mundo, vivendo segundo a vontade da carne e dos pensamentos, e nós éramos por natureza filhos da ira. Nós tínhamos uma dívida eterna, e nós éramos incapazes de quitar essa dívida, mas Deus nos amou de tal forma, que Ele enviou o Seu Filho, que Ele enviou o autor da vida,
Ele enviou o sustentador do universo. O Verbo se fez carne, Jesus Cristo. Ele habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo, Deus conosco, esteve aqui. Ele esteve aqui entre nós. Ele foi para aquela cruz em nosso lugar. Ele abriu os braços lá na cruz. Ele disse sim quando nós havíamos dito não para Ele. Amém, queridos? Lá na cruz, a mesma cruz que foi símbolo de maldição e de vergonha, também foi palco de triunfo. Porque diz as Escrituras que foi na cruz que Cristo despojou os principados e potestades, triunfando deles na cruz. Foi lá na cruz que o autor da vida olha para um ladrão que outrora estava praguejando, mas ao passar do tempo, testemunhando a glória do Senhor, testemunhando aquele que estava ali pendurado no madeiro, aquele homem diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus surpreende ele dizendo: surpresa, eu não me lembrarei de você futuramente, eu não me lembrarei de você amanhã, eu me lembro de você hoje. Aleluia. Quem é este que no momento da sua morte Ele dá vida? Eu quero dizer para você quem é este. Este é o caminho, a verdade e a vida. Este é o autor da vida. Este é o sustentador do universo. Este é o Emanuel, Deus conosco. Este é aquele que disse antes de Abraão existir, eu sou. Este é aquele que anda no meio da sua igreja. Este é aquele que está aqui no nosso meio. Este é aquele que habita dentro de nós. Este é aquele que manifestou a sua cura, morrendo lá no nosso lugar, queridos, na cruz, carregando os nossos pecados e as nossas transgressões. Eu estou falando daquele que tem os olhos como chamas de fogo. Eu estou falando sobre aquele que tem uma voz como estrondo de muitas águas. Eu estou falando daquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o dono da igreja, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, Jesus Cristo. Aleluia! Jesus desceu os degraus da humilhação em nosso lugar, queridos. Eu gosto de dizer isso, que a trajetória do Redentor, é sobre isso que eu estou escrevendo, então vai aí. A trajetória do Redentor, Jesus, está em formato de V. V, de vitória, amém? Veja, Filipenses 2, do verso 5 ao 11 diz: subsistindo em forma de Deus, ele estava aqui, no degrau mais alto. Aí diz a Bíblia: subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se homem, desceu um degrau. Aí diz as Escrituras: fazendo-se servo. Diz as Escrituras: provando a morte, e não qualquer morte, morte de cruz. Jesus desceu os degraus da humilhação. Aquele que sustenta o universo foi sustentado nos braços de Maria. Aquele que é o autor da vida esteve em uma manjedoura. Mas ele foi obediente, cumprindo o propósito do Pai para nos resgatar. E a sua obediência foi a tal ponto que diz as Escrituras, verso 9, Filipenses 2, verso 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele subiu mais um degrau agora da honra. Ele deu um nome que está acima de todo nome, oh aleluia, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Então aquele que desceu os degraus da humilhação, subiu os degraus da honra. A trajetória de Jesus é em formato de V, de vitória. Amém? Então, queridos, nós estávamos dessa condição, nessa forma, perdidos em nossos pecados, distantes de Deus. Mas o Senhor nos amou, enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Ele veio, Ele morreu. Diz as Escrituras, queridos, que Ele foi entregue em nosso lugar. Cristo morreu em nosso lugar e Ele ressuscitou para a nossa justificação. Eu quero dizer para vocês, segura aí, por favor, não me entenda mal, mas Jesus não morreu até que Ele mesmo autorizasse. Aleluia. Ele disse: minha vida ninguém a tira de mim.
eu a dou e a trago de volta. E este mandamento eu recebi de meu Pai. Aleluia. Então, se você lembrar, nas Escrituras tentaram precipitar o Senhor Jesus, lançando-o abaixo de um precipício. Diz as Escrituras que ele, ocultando-se, passou entre eles. Aleluia. Ou seja, eu só morro quando eu autorizar. Aleluia. Aleluia. Diga, ele é o autor da vida. Então, queridos, quando ele mesmo disse: importa que o Filho do Homem seja preso, seja entregue às autoridades e assim seja morto, mas ao terceiro dia ressuscite. Queridos, Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Aquele Jesus que nos representou, nos substituiu como substituto perfeito lá na cruz. Jesus Cristo carregando os nossos pecados, as nossas transgressões. Lá na cruz, Ele nos substituiu, queridos. Ele foi feito vergonha. Diz as Escrituras que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não pecou, ele não cometeu nenhum pecado, dolo algum achou-se em sua boca, mas ele nos substituiu. Então ele estava lá na cruz, queridos, em nosso lugar. Mas a mesma Bíblia que revela Cristo morrendo, diz também que ele rompeu os grilhões da morte. Paulo diz, na verdade, Lucas, em Atos capítulo 2, comentando aí sobre a ressurreição de Cristo, ele diz assim: era impossível que ele fosse detido pela morte. Aleluia, aleluia. Jesus ressuscitou, queridos. Jesus ressuscitou. E ele ressuscitou gloriosamente. E ele ressuscitou poderosamente. E ele ressuscitou definitivamente. Romanos capítulo 6, verso 9 diz que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais, a morte já não tem domínio sobre ele. Então os discípulos, queridos, estavam testemunhando agora o Cristo ressurreto, nesse contexto de Atos. Estavam testemunhando aquele que foi como cordeiro entregue ao matadouro, mas agora estava ressurreto, mas agora estava vivo. E existia um questionamento na mente dos discípulos: cadê o reino? Porque haviam promessas lá no Antigo Testamento, queridos, desde o profeta Samuel, na verdade desde Gênesis, Deus prometeu que o homem deveria reinar, dominar, exercer autoridade. Mas o homem perdeu essa autoridade, queridos, mas o homem se afastou, se distanciou de Deus. E os discípulos aqui estavam ainda sob o poderio de Roma, e eles estavam perguntando: tudo bem que o Senhor morreu, tudo bem que o Senhor ressuscitou, mas cadê o reino? Aí Jesus não anula o reino futuro, amém, queridos? Não anula, não anula. Nós estamos no reino já. Eu quero dizer para você que o reino tem 3 aspectos. Número 1, um aspecto espiritual, nós já estamos nele. Diz a Bíblia que o Senhor nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso aí não é o milênio, é o reino presente. Amém? Nós já estamos no reino. A Bíblia também nos diz, queridos, que futuramente Jesus vai reinar de Jerusalém sobre todos os povos. Nós seremos seus servos, seus ministros. Talvez sejamos os primeiros ministros do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, vai ser honra, queridos, vai ser glória. Diz as Escrituras que se com Ele padecemos, com Ele também reinaremos. Aleluia. Então haverá um reino literal de Jesus nessa terra. E por fim, queridos, Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22 fala que nós reinaremos com o Senhor não mais por 1000 anos, não mais espiritualmente, mas nós reinaremos com o Senhor pelos séculos dos séculos, contemplando a face dEle. Então o reino de Deus tem 3 aspectos. O problema dos pregadores é que eles só enfatizam um. Você vai ver um pregador dizendo assim: o reino é só futuro. Aí outro fala: não, o reino é só presente. Não, o reino tem essas faces, amém, queridos? Tem esses aspectos. Então nós estamos no aspecto espiritual do reino. Mas olha o que Jesus fala. Quando os discípulos perguntam: Senhor, cadê o reino a Israel? Cadê o Senhor reinando sobre todos os povos? Porque havia uma profecia lá no livro do profeta Samuel, queridos, capítulo 7, no verso 14, que falava que do trono de Davi, da casa de Davi, a raiz de Davi, o descendente de Davi estaria lá reinando sobre todos os povos. Diversas passagens no Antigo Testamento falavam sobre o governo do Messias Jesus Cristo.
E agora a pergunta dos discípulos tem sentido: Senhor, cadê o reino? Quando Israel vai ser luz para as nações? Quando o Senhor vai reinar de Jerusalém sobre todos os povos? Quando o Senhor vai nos tirar das mãos do Império Romano? Jesus diz no verso 7, respondeu-lhes o Senhor, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Sabe o que é que o Senhor está dizendo aqui? Agora, não se importe com esse reino futuro. Não vos compete conhecer tempos ou épocas. O verso 8 ele vai dizer o que era da competência daqueles discípulos. Ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o que importa agora é que vocês devem receber poder do alto para vocês serem testemunhas. E aqui, queridos, eu quero falar com você sobre 3 verdades nesse verso 8 aqui. 3 verdades, 3. Veja que ele diz, número 1, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui é que o poder do Espírito Santo é diferente do Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é uma força, uma energia. Não, ele é uma pessoa que é Deus. Amém, queridos? Ele ensina, ele fala, ele anuncia, ele se entristece, ele dá direções, ele tem uma opinião. Lá em Atos capítulo 15, no concílio de Jerusalém, diz a Bíblia: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem uma opinião. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas, nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo não é uma força, ainda que ele seja poderoso. O Espírito Santo não é uma energia, ainda que ele não possa nos fazer tremer. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele estava na criação. Ele estava no início da criação, Dizem as Escrituras que quando Deus, o Pai, quando a palavra do Senhor lá, você testemunha em Gênesis capítulo 1, no princípio era o verbo, João capítulo 1 vai dizer isso, mas Gênesis capítulo 1 vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus estava lá no início da criação. Ele é chamado de Espírito da graça, ele é chamado de Espírito da vida, ele é chamado de Senhor. A Bíblia fala que o Espírito é o Senhor, e onde o Espírito do Senhor há liberdade. Amém, queridos? Onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Mas as Escrituras também nos mostram, queridos, que o Espírito Santo agiu no Antigo Testamento. Ele ensinou a pessoas, ele agiu sobre pessoas, ele instruiu pessoas, de tal forma, queridos, que homens receberam habilidades sobrenaturais para fazer artes e desenhos para o tabernáculo. Mas ainda não era a plenitude do Espírito Santo. Mas Jesus Cristo veio, e quando Jesus veio, que abriu os braços lá na cruz, que morreu, que ressuscitou, Ele mesmo prometeu que enviaria o Espírito Santo, que também rogaria ao Pai, e o Pai derramaria o Espírito Santo. Quando nós testemunhamos isso, Jesus, após a sua ressurreição, Ele soprou o Espírito Santo nos discípulos lá no cenáculo. E quando Ele fez aquilo dali, a presença de Deus foi para dentro dos discípulos. Os discípulos nasceram de novo. Dr. Lloyd Jones, comentando sobre isso, ele diz assim: lá no Éden, tinha barro, mas não tinha vida. Então Deus soprou. Ele disse: após a ressurreição, tinha barro, mas não tinha vida dentro. Então Deus soprou. Aleluia! E os discípulos receberam vida dentro deles. Mas em Atos capítulo 2, queridos, você vê o revestimento de poder, que é o que Jesus fala aqui no verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ou seja, sobre vós. Ele viria agora, não seria mais dentro, porque o Espírito Santo já estava habitando dentro deles, ele viria agora sobre eles. E aqui eu quero dizer algo para você. Eu sei que todos nós aqui somos nascidos de novo, que temos a vida de Deus,
Mas não basta você ter a vida de Deus dentro de você. É necessário desejar a plenitude do Espírito Santo para que você transborde desse poder, para ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. Então a primeira verdade é: o Espírito Santo é diferente do seu poder, ainda que ele seja poderoso. Amém? A segunda verdade que nós encontramos aqui é que ele fala sobre poder. Ele fala que o Espírito Santo aí é uma pessoa, nós conseguimos ver essa distinção aqui. Atos 10:38 também fica claro acerca disso. Lá diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Então ele separa o Espírito do poder. Então veja, ainda que tenhamos conhecimento que o Espírito Santo ele é uma pessoa, mas nós temos que entender que ele é uma pessoa poderosa. E nós recebemos poder. Durante 5 anos, queridos, eu estudei o texto grego do Novo Testamento, e algo me chamou a atenção nessa palavra poder. E essa palavra poder, ela não quer dizer apenas algo, uma energia. Não. Essa palavra poder, ela está associada também à autoridade, a habilidades, a algo que você não tem e só tem quando o Espírito vem sobre. Aleluia. Deixa eu só dizer algo para você aqui. Durante 2 a 3 anos, já faz mais ou menos isso, eu venho estudando aviação. Eu gosto de aviação, é o meu hobby. Aviação comercial, esses voos que a maioria das pessoas fazem todos os dias. E uma coisa me chamou bastante atenção na aviação, é que quando o avião ele está taxiado, ou seja, parado ali, esperando as pessoas entrarem, ele está sendo sustentado por um gerador externo. Existe um gerador externo que faz com que o ar-condicionado funcione, e existe iluminação e algumas coisas que ficam ali funcionando por causa dessa força externa. Tudo bem? Mas tudo isso é para economizar combustível. Mas tem um momento que o avião vai precisar decolar, e para ele decolar, ele não pode depender da força externa. Ele tem que depender da força dele, da força de dentro. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas foram sustentadas esses anos por outras pessoas, gerando você, orando por você, e você estava ali funcionando, alguém sustentando você em oração, como o pastor Betinho falou, como uma criança, alguém cuidando ali. Mas o Senhor está nos convidando para ligarmos os motores, porque a gente vai precisar decolar. E para decolar tem que usar a força que já tem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Logo mais a gente vai comentar algumas verdades ainda sobre isso. Então essa palavra poder, queridos, ela está contida nela capacidade, habilidade, poder mesmo, mas também algo vindo da parte do Senhor que te faz fazer o que naturalmente você não faria. Você entendeu isso aqui? Olha, deixa eu só explicar. Naturalmente, machado não flutua. Que é ferro. Não flutua, naturalmente. Mas se houver uma intervenção, uma interferência do sobrenatural de Deus, que é um milagre. O que é um milagre? Milagre é a interferência do sobrenatural de Deus no natural, mudando o curso das coisas e trazendo o novo. Então vamos lá, estava lá no Antigo Testamento, um servo trabalhando com o seu machado. Na verdade o machado era emprestado. E aí quando ele estava trabalhando, o machado caiu dentro do rio. E quando o machado caiu, ele disse para o profeta: ah, meu senhor, o machado era emprestado. E aí o profeta pega o seu bastão de milagres. Se você for ler o contexto, lá diz que ele pergunta onde caiu, e o homem diz,
e ele pega aquele cajado de milagres, e o machado simplesmente flutua, mudando o curso natural das coisas. Naturalmente, mar não se abre. Naturalmente, mar não se abre. Mas se houver uma interferência de Deus, ele não só abre, ele fica sustentado até o último crente passar. Aleluia. Você está escutando isso? Aleluia. Aleluia. Quando a gente caminha na história do Antigo Testamento, a gente vai testemunhando diversos desses milagres. Aí alguém diz assim: mas no Novo Testamento não tem. Quem diz? Eu vou te explicar algo. Naturalmente, homem não anda sobre as águas. Aleluia. Mas se for o Senhor dizendo assim: vem, aí você sai do barco e pisa na água, e a água agora fica mais firme do que o barco, e você começa a andar. Tem gente que fica criticando Pedro, né? Porque Pedro afundou depois. Aí eu digo assim: mas quem aqui andou sobre as águas? Aleluia. Então, queridos, milagre é isso. Quando você caminha na história do Novo Testamento, nós testemunhamos também diversas outras passagens, e eu quero citar aqui para você algumas delas. Atos capítulo 8, não precisa você abrir. Filipe, o evangelista, diz as escrituras que ele anunciava Cristo em Samaria, e quando ele fazia isso, e você vai testemunhar o contexto, tem um determinado momento que o Senhor, por meio de um anjo, depois por meio de uma visão, o Senhor vai trazer uma direção para ele, que ele deveria ir para um lugar. E quando ele foi para aquele lugar, ele viu um etíope, um homem que estava vindo de uma região, e quando ele estava vindo, o Espírito Santo disse assim para ele: se aproxima dele, e Filipe se aproximou. E quando Filipe se aproximou daquele homem que estava na sua carruagem, Filipe diz assim, o homem estava lendo o profeta Isaías. Filipe fala assim: entendes tu o que vens lendo? Aquele homem diz assim: como eu vou entender se não há quem me ensine? Aleluia. Notinha de rodapé: isso é uma prova que evangelista pode ensinar também. Aleluia. Então, diz as escrituras que aquele homem convida Filipe, Filipe começa a ensinar e anuncia Cristo. Eles testemunham água, e o homem fala assim: o que me impede de ser batizado? Filipe fala assim: se crê em Jesus como Senhor da tua vida, você pode ser batizado. Ele diz: eu creio que Jesus é o Senhor. Diz as escrituras que Filipe desce aquele homem às águas, e quando Filipe levanta-o, diz a Bíblia que Filipe foi arrebatado. É a mesma palavra para o dia do arrebatamento, queridos. É a palavra grega harpazo, que quer dizer remoção, com força, com ímpeto. E achou-se aonde? Pregando a palavra em Azoto. Mais rápido que um avião, queridos. No Novo Testamento. Aqui em Atos capítulo 1, diz as escrituras, queridos, que Jesus foi assunto aos céus, flutuou, subiu, foi para a glória. Aleluia. Então eu estou mostrando isso para você, que o poder de Deus não é apenas uma força, mas traz consigo habilidades sobrenaturais para você, escuta, ver, provar e compartilhar riquezas. Habilidades sobrenaturais para você ver, provar e compartilhar riquezas. Nesse período de pandemia, tudo foi ruim. As coisas deram tudo errado. Eu vou dizer algo para você: para quem permaneceu firme na fé, foi o contrário. Nós que somos professores do Rema, as escalas do Rema cessaram, a gente ficou sem ensinar, com exceção das aulas online. E aí as pessoas falaram assim, eu lembro que um amigo comentou assim: Saulo, e agora como a gente vai fazer? Aí eu disse: a gente vai ficar firme igual a gente estava antes. Perguntaram para Kenneth Reig Jr. na live do ministério. Guto perguntou: qual a palavra que você tem para as pessoas
nesse contexto que nós estamos vivendo. Ele disse assim, que continuem falando a mesma coisa que falavam antes. Ou seja, eu não vou mudar por causa das circunstâncias, as circunstâncias que vão mudar. Você está escutando isso? E aí, queridos, eu continuei crendo no Senhor, continuei fazendo minhas ofertas, mandando valores para os missionários, para quem o Senhor estava me direcionando, e eu estava lá em casa, diga em casa. Fica em casa, né? Eu estava em casa. E aí eu estava em casa, queridos, no sofá com minha esposa, e um irmão mandou uma mensagem para mim e disse, Saulo, você está em casa? Eu disse, sim. Ele disse, eu posso passar aí na sua casa? Eu disse, fica livre. E daí esse irmão passou e disse assim, eu não quero entrar. E ele passou na moto e disse assim, olha, eu quero te entregar isso aqui. Quando eu olhei, R$1.700. Eu disse, legal, legal. Aí um pastor lá dos Estados Unidos entrou em contato comigo e disse assim, Saulo, vamos fazer uma live sobre escatologia? Eu disse, na hora, porque esse período aí eu só fiz live, queridos. Lá em casa eu lavei tanto prato. Minha esposa olhava para mim e dizia, lava os pratos. Aí eu lavava. Lava as roupas, eu lavava. Só fiz live. Então, queridos, um pastor entrou em contato comigo e disse assim, Saulo, vamos fazer uma live sobre o fim dos tempos. Eu fiz. Quando foi depois, ele disse, me deu o número da sua conta. Mandou R$500. Aleluia, eu nunca recebi uma oferta tão alta por uma live. Passou mais um tempo, aí um irmão disse assim, Saulo, a gente tem que ter cuidado porque se a gente não fizer alguma coisa, vai tudo parar. Eu falei para ele assim, olha, o reino de Deus não para, a gente vai permanecer firme. Aí eu fui fazer uma outra live, estava lá, liveando. E daí, queridos, eu comecei a ministrar a palavra do Senhor e veio a inspiração. E quando a inspiração veio, eu disse assim, olha, ainda hoje, alguém vai receber transferências bancárias. Eu falei isso numa live. E daí, quando eu olhei a hora, era 9 da noite. Você fala as coisas pelo Espírito Santo e depois você assistindo, você fala assim, meu Deus, só Jesus. Não é assim, queridos? Quem é pregador sabe o que eu estou falando aqui. Mas aí, queridos, eu falei aquilo, e daí quando foi 11h30, uma irmã mandou um comprovante, Saulo, olha aqui o que eu recebi de oferta hoje. Aí eu estava deitado ao lado da minha esposa, e eu disse assim, amor, eu estou com vontade de enviar R$500 de oferta para um irmão lá nos Estados Unidos. Aí ela disse assim, vamos crer. Aí eu, tudo bem. Quando eu olhei, meu celular estava clareando, que o celular estava no silencioso. Depois que você tem filho, você entende isso. Então o celular estava lá no silencioso, ele só clareando. Quando eu olhei, estava um irmão dizendo assim, Saulo, manda o número da sua conta que eu preciso agora fazer uma transferência de R$1.000 para você. 11h45 o irmão fez a transferência. Meu Deus do céu. Aleluia. Como se não bastasse, queridos, a gente começou a experimentar uma semana só de milagres, de tal ponto, queridos, de tal forma, que chegou tantos recursos da parte do Senhor, que eu falei para minha esposa, ó, entra aí no carro e vamos distribuir. E a gente passou na casa de um irmão, levou um valor para ele, passou na casa de outro, levou outro valor, passou na casa de outro, levou outro. Deixa eu só dizer algo para você, eu creio numa unção sobrenatural vindo sobre as nossas vidas, para a gente ver riquezas, provar riquezas e compartilhar riquezas. Oh, aleluia. Aí o irmão disse assim, como você vai conseguir vender seus livros se você não está ensinando por aí? Eu vou dizer algo para você. Em 3 meses de pandemia eu consegui vender mais livros do que em um ano. Aleluia. Resumindo a história, eu recebi R$8.000 de oferta só durante os primeiros 3 meses ali da pandemia. E eu fazia o quê? Compartilhava. Seguia o rio, que o Senhor estava nos direcionando. Fui ensinar lá no Rema, depois que voltaram as aulas do Rema, fui ensinar lá no Rema Amapá, lá na capital, Macapá, no norte do país, assim, ó, fronteira com Guiana Francesa. E aí quando eu estava lá ensinando a palavra do Senhor, um casal conversando comigo, aí disse assim, nós iremos casar. Eu disse, quando? Eles falaram assim, agora,
em novembro. Eu disse, novembro sim. Aí eu olhei para a irmã e eu disse assim, a irmã está crendo para uma cozinha de inox com preto, não é isso? Ela disse, como você sabe? Eu disse, pois é, o fogão é meu, pode ir lá comprar o seu fogão de inox. Aí ela começou a chorar. Aí o outro irmão disse assim, olha, eu agora também estou dando para você 1 ano de aluguel. Aleluia. Outra pessoa disse assim, olha, micro-ondas é comigo. E aquela pessoa, e eles começaram a receber todo o suprimento do Senhor, lembrando que o varão estava desempregado. Deixa eu só dizer algo para você. Nós precisamos, muitas pessoas pensam que eles precisam do dinheiro para avançar. Você precisa de Deus. Se você tem Deus, vai vir, queridos, virão os recursos. Deus levanta pessoas, vai transbordar, queridos. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então o poder, queridos, não é só energia, força, mas o poder está associado também a essas habilidades. E aí o texto continua, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa terceira verdade que nós vemos é o poder para algo. Poder para algo. Você recebe o poder do Senhor, não é para ficar em casa com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Não, queridos. Dr. T.L. Osborne, no seu livro Conquistando Almas lá fora onde os pecadores estão, ele diz que o crente deveria abastecer na igreja, ir lá fora pregar o evangelho, voltar a abastecer na igreja e lá fora pregar o evangelho. Então nós recebemos poder, queridos, para fazermos alguma coisa para o Senhor, para sermos testemunhas. Não é para fazer parte do grupo dos pentecostais, é para fazer parte do grupo, queridos, que estão cheios do poder, que anunciam a palavra de Deus para alcançar outras pessoas. Então, queridos, eu creio no poder do Senhor vindo sobre as nossas vidas nessa noite. Ah, Saulo, mas eu já sou revestido de poder. Mas quem disse que o poder se limita ao revestimento que você recebeu? Dr. Roy Jones, comentando sobre isso, ele diz assim, existem diversas quedas do Espírito Santo. Escuta isso. Ele diz, Atos 2 o Espírito caiu, Atos 3 e 4 o Espírito caiu, Atos 8 o Espírito caiu, Atos 10 o Espírito caiu, Atos 19 o Espírito caiu. Não é que o Espírito Santo vai vir de novo como aconteceu em Atos 2, não, ele já veio, é o ministério dele, mas isso não quer dizer que ele não pode cair sobre nós. De que forma, Saulo? Porque existe a presença dele também manifesta. Não é só a presença disponível, existe a presença manifesta que enche ambientes também. Eu não creio nesse negócio não, Saulo. Então abra aí em Atos capítulo 2. Ah, não, a presença só enche pessoa, não enche local não. Então vamos ver o que é que Paulo diz, o que Lucas diz aqui. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, verso 1. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. E encheu o quê? E encheu o quê, queridos? Por favor, alguém repita. E encheu a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. No Antigo Testamento, a glória do Senhor fluiu no templo de tal forma que os sacerdotes não podiam ministrar lá. Eu creio em uma unção também no ambiente. Você está escutando isso? Uma unção que está dentro, sim, uma unção que pode se mover através de nós, mas um ambiente que a glória do Senhor se manifesta. E quando, queridos, nós entendemos isso, nós iremos desfrutar mais e mais da presença, da glória e do poder do Senhor. Escuta o que eu vou te dizer aqui. Todo crente, ele tem 2 endereços. Diga comigo, 2 endereços. Você tem um endereço natural, tudo bem? Sua casa, eu, Saulo, moro em Arco Verde. Pastor Betinho, Serra Talhada. Você tem um endereço natural. Mas a Bíblia fala que nós estamos em Cristo. Essa partícula em, queridos, em, do grego, é uma partícula de local, tempo ou estado. O que é que ela quer dizer? O que quer dizer isso aí? Quer dizer, é como se Cristo se tornasse um ambiente e nós estamos em Cristo. Agora a minha pergunta é, em Cristo tem faltas? Em Cristo tem doenças? Em Cristo tem depressão?
Não, queridos. Porque em Cristo nós estamos protegidos, em Cristo nós estamos guardados. A graça dele nos sustenta, queridos. Aleluia, aleluia. Eu quero estimular você a andar nesse poder, não mais com um gerador conectado a você, mas usando as forças de dentro de você, por meio do Espírito Santo, para você poder decolar. Amém? Escuta isso aqui. Na aviação, queridos, existe 3 velocidades. 3 velocidades que eles chamam. Basicamente, é como se fosse uma velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3. Essa velocidade 1, a V1, velocidade 1, ela tem algo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. O avião ainda em solo, escuta isso, o avião ainda em solo, ele precisa atingir uma velocidade que habilita ele a decolar. Essa velocidade chama-se de V1, tudo bem? Depois que atinge a V1, não há mais como retroceder, como abortar, como parar. Não tem como o piloto falar assim, agora eu vou frear aqui. Não dá mais, não tem mais pista. Os sistemas de freio de avião não suportam mais porque a velocidade já está muito alta. O avião só tem uma opção. Tem que decolar. Tem que decolar. Aleluia. Eu creio, queridos, que nós começamos taxiados ali no aeroporto, sendo sustentados por baterias, por geradores. E foi bom, foi bom. Só que se a gente não tiver cuidado, a gente fica acomodado. A gente fica sempre naquela dependência. Ore por mim. Ore por mim. É errado orar pelo irmão? Não. Mas a gente não pode ficar nessa dependência, queridos. Deus está nos chamando, queridos, para a gente desconectar aqueles geradores e começar a ligar os motores. Quando você começa a ligar os motores, queridos, é uma força tão grande. No avião, queridos, isso é uma força tão grande, que se um motor daquele dali, ele explodir, o avião consegue pousar e até continuar a viagem com um motor só, de tanta força que tem. E se os 2 motores forem atingidos, que é algo muito raro, mas se acontecer, ele está em uma velocidade tão suficiente que ele não faz isso, ele vai planar. E ele plana quilômetros. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, eu não sei em qual contexto você se encontra, mas eu sei que Deus existe, que existe em Deus uma velocidade maior do que a que estamos. E quando nós atingimos essa velocidade, não há mais como olhar para trás, não há mais como retroceder. Olha, o avião nunca pousa com o mesmo peso que ele decolou. Nunca. Porque para decolar, ele precisa de mais força. Ele está muito pesado. Toneladas de combustível. O povo, o próprio peso do avião, tudo isso. Mas existem motores fortes suficientes para atingir uma velocidade e também asas que vão fazer com que o avião, contra o vento, ele decole. Deixa eu só dizer algo para você, escuta isso, aleluia. O avião decola contra o vento. Minha vida toda eu pensei que era a favor do vento. Não! O avião decola contra o vento, porque o vento contra vai levantar ele.
Aí eu quero falar com você, amado. Irmão Saulo, os ventos estão contrários. As coisas não estão acontecendo como antes. O vento não está soprando a meu favor, não. Cenário ideal para decolar. Cenário ideal para decolar. As circunstâncias estão vindo, as dificuldades estão vindo, e você está indo contra elas. E aquilo que parecia ser o impedimento para o seu avanço, vai te financiar para você avançar. Aleluia! Aleluia! Eu comecei a fazer o rema em 2008, queridos. E quando eu comecei a fazer o rema, era um tempo muito difícil, porque parece que o valor do rema se transforma 4 vezes mais, e os demônios são soltos para dizer assim, vamos lá, vamos tentar ele, para ele não fazer esse rema. E aí eu comecei a fazer o rema, que eles vendiam lanche na igreja, os irmãos compravam e não pagavam. Estava lá, queridos, ouvindo a palavra do Senhor, e eu, meu Deus, eu só tinha um sapato, que eu não sei o que aconteceu, que acabou só de um lado dele. Uma blusa que era preta, porque no final do ano ela foi mudando de cor, ficando cinza. Que era a mesma blusa. Mas quando eu fiz o rema, quer dizer, eu valorizei tanto essa palavra que eu não tive uma falta em um atraso. Eu disse assim, eu vou valorizar, porque eu tenho uma palavra que vai transformar a minha vida. E daí meu irmão mais velho, Jean Leonardo, irmão mais velho, ele disse assim, interessante, ele não era cristão, interessante, não tem dinheiro para nada, mas para esse negócio de rema tem. E começou a criticar a gente, e começou a perseguir a gente. Jânio, meu outro irmão, o vaso mais magro do que eu, foi ensinar lá em Arco Verde, e ele disse assim, rapaz, não desista, persevere. Eu já estava querendo desistir de tudo, eu dizia assim, não vai dar certo não, o negócio é difícil demais. Aí Jânio, persevere. E eu perseverei. Deixa eu só dizer uma coisa, sabe quem se ofereceu para financiar? Aquele que antes era contra. Sabe por quê? Porque ele viu algo acontecendo. E ele disse assim, como é que eu faço para ajudar você com esse negócio aí de rema? Eu declaro em nome de Jesus, que aquilo que estava fazendo oposição a você, vai financiar o seu progresso, vai financiar o seu avanço, vai ser a resposta para você avançar no plano de Deus. Aleluia! Aleluia! Recebereis poder, recebereis poder, recebereis poder, habilidades. Aí Saulo estranho, esse vaso magro que vos fala, aceita Jesus, tem todo o processo, passa pela Batista, passa pela Assembleia, vai para Deus é Amor, vai passar a nossa terra, vai passar pela igreja, vai para o verbo da vida, escuta a palavra de Deus, começa a fazer o rema. E aí o Senhor começou a falar por meio dos pregadores, eu vou te levantar. E eu dizia, como? E ele dizia assim, você vai ser uma voz, vai alcançar pessoas, te colocarei diante dos doutores, os teólogos vão sentar para ouvir você falar. E eu dizia, como, Senhor? Se eu não sei falar. Como, Senhor? Isso vai acontecer. Aí o Senhor começou a dizer assim, te darei uma caneta e você vai escrever livros. Aí eu, agora não dá não. Aí foi demais, Senhor. Como isso vai acontecer? E eu lembro, queridos, que eu entrei numa igreja Shekinah, Batista Shekinah, lá na cidade de Pesqueira, aqui em Pernambuco. E eu estava lá, queridos, adolescente, entrei naquela igreja, sentei no último banco, na última cadeira, que eu chamo de a cadeira da fuga. Pode olhar, um crente, ele está firme no Senhor, ele começa nas primeiras cadeiras. Quando ele começa a ficar frio, ele já vai ficando lá na rota de fuga. Porque ele não quer nem falar com o pastor, para o pastor não dizer assim, o que é que está acontecendo? Então é rota de fuga, já fica ali. Aleluia. Estou falando isso com vocês não, amém?
Isso é só nesse exemplo que eu estou falando, aleluia. E aí eu sentei lá atrás, queridos, e aí quando eu sentei, eu fiquei lá com os braços cruzados, os dedos cruzados, os olhos cruzados, as pernas cruzadas, e o pregador lá falando. E aquele pregador falava, depois ele parou e disse assim: eu tenho que falar algo aqui. Tem um jovem aqui no nosso meio. Aí ele disse que Deus vai te usar como uma voz para essa geração. Você vai ser levantado e vai pregar a palavra em lugares que ninguém quer ir. E ele disse: e você está aqui nessa noite, e você sabe disso, e você sempre tem dito assim: como, Senhor? Fui para o Verbo da Vida, ouvi a palavra do Senhor, estava na aula do Rema, matéria Justiça de Deus, lembro como se fosse hoje. Professor ensinando, falando a palavra do Senhor, e ele começou a dizer assim: tem um jovem aqui, nessa aula, que Deus vai levantar. E ele disse assim: e eu te colocarei diante de muitas pessoas, e você vai ensinar a minha palavra, e pessoas serão alcançadas. E aí eu tive uma visão. Eu não sabia ainda direito o que era visão, mas eu vi alguma coisa. E nessa visão, eu me vi com uma blusa branca, uma gravata vermelha, ensinando a matéria Justiça de Deus. Isso era 2008 ainda. Passou 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 2014, minha primeira matéria do Rema. Onde? Serra Talhada. Com uma blusa branca. Eu estava lá. Uma gravata vermelha, ensinando justiça de Deus. Escute, quando Deus te fala algo hoje, parece que está muito distante, mas para Deus já é. Deus, Ele é transcendente, Ele está acima da sua criação. Então Deus vive num eterno hoje, num eterno agora. Então para Deus Ele já viu. Amém, queridos? Para Deus já é. Então as habilidades que você precisa vêm do Senhor. Se você tem uma palavra do Senhor, é tudo que você precisa para você avançar no plano dEle. Uma palavra só uma palavra. Uma palavra do Senhor nos sustenta, queridos, para que a gente avance no propósito dEle. Aleluia. Aleluia, aleluia. Passou o tempo, fui ensinar em um lugar, ensinar em outro lugar, e aí depois o Senhor começou a abrir as conexões. Escuta, eu estou dizendo isso aqui porque você vai ver para onde o Senhor vai nos levar nessa noite. E daí, queridos, eu estava lá na minha cidade, lá na cidade que eu moro, em Arco Verde, e eu lembrando das promessas do Senhor. E daí lá em Recife, em Afogados, Afogados ali é um bairro, uma igreja tradicional mesmo, uma igreja tradicional, que não crê em cura, não crê em línguas, não crê em nada disso. O pastor dessa igreja disse assim: nós estamos querendo fazer um seminário de escatologia, e quem aqui em Pernambuco nós poderíamos chamar? Aí tinha um irmão lá que disse assim: olha, tem uma pessoa que eu conheço, mas ela é do Rema. Aí o pastor disse assim: aquele lugar que eu disse que meu povo não podia estudar lá, ele disse: sim, aquele lugar. Agora, esse vaso é gente boa. E daí o pastor disse assim: qual é o nome dele? Ele disse assim: é Saulo. Aí ele disse: espera aí. Foi lá nos livros dele e disse assim: é o mesmo autor desse livro aqui? Eu quero esse menino aqui. Manda chamar ele. Aí entrou em contato comigo. Aí já vai. Quando eu viajo para Recife, quando eu chego lá, o pastor disse assim: chegue antes, que eu quero conversar com você. Quando eu cheguei antes, ele juntou os teólogos. Ele disse: Saulo, eu sou professor de teologia sistemática na universidade aqui em Pernambuco, e eu quero ouvir suas posições, e quero te perguntar umas coisas sobre o Rema. E ele começou a perguntar. E ele disse assim: que conversa é essa desse negócio de prosperidade que vocês creem? Eu disse para ele assim: pastor, fique tranquilo, o que a gente crê em prosperidade resume em 4 coisas. Eu vou lhe contar e eu creio que o senhor vai acreditar também. Ele disse: diga aí. Eu disse assim: número 1, a gente fala que prosperidade é ter a vida de Deus. Se alguém não tem a vida de Deus, não é próspero. Aí
Aí ele disse, concordo. Eu disse, número 2, esse que tem a vida de Deus precisa trabalhar. Porque a Bíblia fala que quem não quer trabalhar também não coma. A Bíblia diz, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. Aí eu falei, tem que trabalhar. Ele disse, concordo. Aí eu disse assim, olha, o que é próximo, o que é nascido de novo, que trabalha, ele também precisa exercer a generosidade. Com dízimo, ofertas, esmolas. Ele disse, concordo. Eu disse, e o quarto ponto, e a quarta verdade, ele precisa estar aberto para milagres, para intervenções de Deus. Quando ele não tem recurso nenhum, quando não tem nada, Deus pode interferir e fazer. Isso é o que a gente crê sobre a prosperidade dele. Ele disse, então eu creio do mesmo jeito. Aí eu disse, tem um livro de um homem chamado aqui, Toque de Midas. Aí nesse livro o homem fala a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Eu disse, legal, muito bom, gostei. O que você crê em confissão positiva? Eu disse assim, pastor, esse negócio de confissão positiva, nós não somos deuses. Não é tudo que eu falo que acontece, não. Eu disse, não. É tudo que a gente fala, crendo na palavra do Senhor. Segundo a palavra de Deus. Ele disse, então eu creio nisso também. Eu disse, então o senhor já crê na prosperidade, o senhor já crê na confissão. Seja bem-vindo à palavra da fé. E aí, queridos, eu fiz um evento lá, conversei bastante com eles. Depois eles pregam no domingo à noite. Eu preguei no domingo à noite. As pessoas sentadas naqueles bancos de madeira, eles tudo quieto. E eu disse assim, vamos fazer uma exposição da palavra do Senhor. Abri um texto e comecei fazendo um sermão de 3 pontos. O senhor foi batista, o senhor sabe disso. Eu disse, vamos fazer um sermão de 3 pontos. E eu comecei a pregar a palavra do Senhor. E eu disse assim, mas tem alguém aqui passando por alguma dificuldade? Vamos clamar ao Senhor, porque Ele estende as mãos poderosas e graciosamente Ele nos alcança. Aí vieram as senhoras à frente, e eu orei por elas, e Jesus curou aquelas pessoas, e elas foram alcançadas. Quando terminou, o pastor disse assim, olha, eu quero dizer para o pessoal que pode estudar nessa escola, pode estudar, porque o que ele falou aqui, a gente crê também. Deus está fazendo grandes coisas aqui no nosso meio. Depois, queridos, o Senhor me direcionou para ter contato com um doutor chamado doutor Saulo Vieira, um teólogo, queridos, presbiteriano. A igreja dele, no seu sínodo, uma das confissões que teve lá, diz que nós somos uma seita. Aí eu conversando com ele sobre a doutrina da Trindade, ele disse assim, como é que vocês são seita e creem na Trindade? Eu disse, está lá no site da igreja Verbo da Vida, entre lá, no que cremos na doutrina da Trindade. Ele disse, então vocês não são seita não. Aí ele disse, legal. Aí ele disse assim, vocês falam que Jesus não é Deus. Eu falo, não, a gente fala que Ele é o eterno Filho de Deus, Ele é o Verbo de Deus, é Deus conosco. Inclusive, Kenneth Hagin no livro, ele concedeu dons aos homens, na página 19, na versão ampliada, ele diz assim, em nenhum momento Jesus deixou de ser Deus, mas ao se fazer homem, se ministrou no poder do Espírito. Ele disse, concordo. Aí eu disse assim, então está vendo? Aí ele disse assim, eu discordo da minha igreja. Porque quem é a presbiteriana para dizer o que é igreja verdadeira ou não? Aleluia. Depois eu me distanciei de tudo isso. Aí minha esposa, como sempre a mulher lembra a gente, né? Ela disse assim, amor, lembra do que Deus havia prometido que te colocaria diante dos teólogos, diante dos grandes, para você anunciar a palavra? Está se cumprindo. Então, por favor, o louvor pode vir, que eu tenho algumas coisas para falar aqui, queridos. Oh, rasekambra ramanastesi. Drosekambra ramanastesi, rerebrekamba ramanastesi. Oh, xerebra ramanastesi. Queridos, eu creio em habilidades sobrenaturais sendo compartilhadas nessa noite. Tem pessoas aqui que o Senhor colocará diante dos grandes, diante das autoridades. Não pergunte mais como, apenas esteja disponível, porque o Senhor vai colocar você diante das autoridades, e eles não poderão resistir o espírito pelo qual você estará ministrando. Cadeias serão quebradas, sofismas, pensamentos, ideias serão desfeitos, por causa do poderoso nome do Senhor.
Aleluia! Habilidades sobrenaturais sendo compartilhado nessa noite. Coisas que você naturalmente não sabia fazer, o Senhor te ensinando. E o Senhor conduzindo os próximos passos. Você não vai vacilar. Ei! Diz a Bíblia que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Você não pisará sem uma segurança. Você pisará andando na palavra. Escute, não quer dizer que sempre você vai ter as respostas naturais, mas você vai ter a resposta de Deus. E essa resposta de Deus é nela que você deve andar. Escuta, a fé é o mesmo que o pisar sem ver o chão. Você está escutando isso? Vamos dizer que eu fosse andar aqui, eu dava o próximo passo, mesmo sem ver o chão. Escuta, você não precisa ver o chão, o piso, para caminhar na palavra do Senhor. Porque a fé é como se fosse assim: quando você pisa, o chão aparece. Quando você dá o próximo passo, o chão aparece. O próximo passo, o chão aparece. E cada vez que você caminha, vai criando uma trajetória iluminada, porque você está andando sobre a palavra. E ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, no nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, uma graça do Senhor fluindo, você desligando os geradores e você aquecendo as turbinas, ligando os motores, você indo para a pista de decolagem e se preparando para o voo. E você não vai sozinho, você vai trazer outros com você. Outros estarão juntos com você. Eu vou dizer algo para vocês. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Escutem. Existe uma graça, uma unção, um poder de Deus, uma habilidade sobrenatural disponível para fluir dentro, mas também sobre. Mas isso vocês não vão fazer sozinhos. Vocês podem até iniciar, mas vocês vão trazer outros com vocês. Porque o que Deus tem não é só para vocês visualizarem, provar, degustar, mas também é para compartilhar. Então essa graça do Senhor está sobre vocês para esse novo tempo. Os passos não vacilarão, mas vocês continuarão firmes no Senhor. E vocês vão perceber o sustento da parte do Senhor em todas as áreas. A graça do Senhor está sobre a sua vida. Uma unção profética perseguindo você, de tal forma que eu, o Senhor, abrirei os seus olhos, te mostrarei os corações, revelarei os corações, e você vai até essas pessoas, e você vai destruir coisas, e você vai construir coisas, por causa da minha unção, diz o Senhor. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Meu irmão, eu declaro graça sobre a sua vida. Graça sobre a sua vida. Poder de Deus para você ir mais além. Ir mais além. Graça. Poder de Deus. Unção do alto. Oh, breke manastisi. Sou como nostisi. Orobro manastisira. Xerebraca manastisira manastisira. Rossorobro como nostisi.
Rosso cobrou bobo sororo. Rosso cobrou. Tem alguém aqui com uma forte dor aqui na nuca, puxando aqui para o pescoço, como se viesse descendo assim? Tem alguém com essa dor? Tem alguém sentindo alguma dor aqui nessa região aqui, ó, do pescoço? Se tiver, faça um sinal com uma de suas mãos. Tem alguém com alguma dor no joelho direito? Eu quero orar por você. Se tiver, eu quero orar por você. É só você fazer um sinal. Eu percebi alguém com um problema no punho. Você sendo curado, no nome de Jesus. No nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Não se preocupe. Nós cremos no poder de Deus disponível. O que é que você está sentindo? Essa dor que vem daqui